Bom dia, alunos do primeiro ano. Vamos então para mais uma aula de biologia. E a nossa aula hoje, respiração celular anaeróbia. Página 53 a página 55 do livro de vocês, ok? Então, respiração celular anaeróbia. Não. Aeróbia, presença de oxigênio. Então, a respiração celular anaeróbia, ela não ocorre na presença de oxigênio, né? Então, a respiração celular anaeróbia, ela vai ser realizada por alguns organismos procariontes, ou seja, por algumas bactérias, tá? Então, podem ser bactérias, arqueobactérias, do grupo dos procariontes, do reino Monera, tá certo? Então, essas bactérias, elas não sobrevivem na presença do oxigênio, tá? Então, elas só vão sobreviver em ambientes onde não existe o oxigênio. E como é que elas vão conseguir produzir, metabolizar, né? O oxigênio ele é importante no metabolismo dos seres aeróbios. Então, esses organismos anaeróbios, eles vão metabolizar a partir de outros elementos, como sulfato, nitrito, enxofre, tá? Nitrogênio, que aí é relacionado com o nitrato. Tudo bem? Isso. Então, essa respiração celular anaeróbia, ela vai iniciar com a glicólise. Então, vamos relembrar aí o que é a glicólise. A glicólise, ela acontece no citoplasma celular, né? Então, a bactéria, ela tem citoplasma. Então, quando ela captura a molécula de glicose e essa glicose está no citoplasma, ocorre a lise. Lise é quebra. Quebra de quem? Da glicose. Essa glicose, ela é quebrada. Ela é quebrada ao meio, né? E ela vai apresentar também o ciclo do ácido cítrico e da cadeia transportadora de elétrons. Como assim ela vai apresentar se ela não tem mitocôndria? É uma bactéria, é um procarionte, ela não tem organelas membranosas. Ela não tem organela membranosa, mas ela tem uma dobra conhecida como mesossomos. E nesses mesossomos eu vou ter, né, os aceptores aí, né, as proteínas que estariam presentes lá nas cristas mitocondriais para fazer essa realização da cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, nessas bactérias anaeróbias, elas vão utilizar outros elementos, né, que não o oxigênio, para realizar essa produção de energia, já que elas não têm mitocôndrias. Mas vai ser possível por causa dos mesossomos, porque vai ter as proteínas lá que vão atrair os aceptores de hidrogênio que vão ser quebrados durante a glicólise e durante o ciclo do ácido cítrico, tá bom? Quais são os aceptores? Os mesmos NAD, tá? Vai formar os NADH e vai ter a cadeia respiratória lá nos mesossomos. Lembrando, sem a participação do oxigênio, com a participação de nitrogênio, de enxofre, tá certo? De sulfatos. Ok, pessoal? Além da respiração celular anaeróbia, né? Algumas células ou alguma célula, alguma bactéria aí também, alguns tipos de bactéria, alguns tipos de fungo unicelulares, eles fazem um processo chamado fermentação. Nesse processo de fermentação, essas células elas vão gerar o ATP, tá? Geralmente, oxidando a glicose. Se é oxidando, tem participação
de oxigênio, né? Aliás, é uma oxidação sem oxigênio, que é a fermentação, tá? Falei errado aí. Então, vou repetir. Outras células, outros seres unicelulares, como algumas outras bactérias e alguns fungos, elas vão fazer um processo chamado processo de fermentação, tá? Esse processo de fermentação consiste em a célula gerar ATP, adenosina trifosfato, oxidando moléculas orgânicas sem a presença de oxigênio, tá? Esse processo vai ocorrer a retirada dos hidrogênios da glicose, né? Só que eles não vão ser atraídos pelo oxigênio. E aí, nós vamos ter diversos tipos de fermentação. As que nós vamos estudar aqui vai ser a fermentação alcoólica e a fermentação lática, tá? A fermentação alcoólica vai ter como um dos produtos finais o álcool, o etanol. E a fermentação lática vai ter como produto final o ácido lático, tá certo? E a fermentação, ela é diferente da respiração aeróbica e anaeróbica, porque ela vai ter a glicose, só a glicólise. Não vai ter nem o ciclo do ácido cítrico, nem a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, como consequência disso, ela produz uma quantidade muito menor de energia, tá certo? E ela não pode ser considerada uma respiração celular. Ela é produção de energia através de fermentação, tá certo? Então, não é considerada uma respiração celular. Ela é considerada um método de produção de energia. Vamos então para a próxima página. Nessa próxima página, nós estamos vendo aqui organismo anaeróbio facultativo, organismo anaeróbio obrigatório. E o que é isso? Bom, facultativo é quando o organismo pode se adaptar tanto à presença do oxigênio quanto na ausência, tá? Então, para ele não vai fazer diferença. Tem oxigênio, ele consegue produzir energia, ele se adapta. Tem ausência de oxigênio, ele também faz a fermentação e consegue produzir sua energia. Então, ele pode sobreviver através da fermentação, porque ela produz energia, ou da respiração aeróbia. Tudo bem? Agora, os organismos anaeróbios obrigatórios, eles obrigatoriamente têm que ficar na ausência de oxigênio, né? Por quê? Porque na presença de oxigênio ele morre. Já conhece um produto chamado água oxigenada? Conhece? E você usa essa água oxigenada quando? Tem gente que vai falar assim, quando descolora o cabelo. Não, não é essa descolorir o cabelo, não. Eu tô falando da água oxigenada, medicamento. Quando você se corta, coloca-se aquela água oxigenada ali, porque algumas bactérias que podem estar presentes na ferrugem, que pode estar presente no solo, e em outros materiais cortantes aí, é uma bactéria, a bactéria do tétano, né? Esqueci o nome dela aqui agora, depois eu lembro. Então, a bactéria do tétano, ela é obrigatoriamente anaeróbia. E aí, o que acontece? Existe um medicamento, água oxigenada, que você coloca no corte. E quando você coloca essa água oxigenada no corte, ela libera oxigênio. O oxigênio, ele quebra suas ligações muito facilmente. E aumenta a quantidade de oxigênio nesse ferimento.
Se nesse ferimento tiver essas bactérias, né, do tétano, ela vai morrer, porque ela não sobrevive na presença do oxigênio, tá? Ela é anaeróbia obrigatória. Ela só apresenta respiração anaeróbia ou fermentação na sua produção de energia. Então, na presença de oxigênio, ela morre. E por que a gente quer matar a bactéria do tétano? Porque ela é tão virulenta não que ela não é um vírus, ela é uma bactéria. Ela tem uma capacidade tão grande de adoecimento que ela pode matar uma pessoa em 7 dias. Tanto que existe uma vacina contra o tétano, viu, pessoal? Vocês do primeirão, perto aí de fazer 15 anos, quem já fez 15 anos ou quem está próximo de fazer 15 anos, aos 15 anos tem um reforço dessa vacina antitetânica. Então, é importante vocês solicitarem da mãe de vocês o cartão de vacina de vocês para ir ao posto de saúde e fazer essa vacinação. Ah, Carol, nós estamos na época de pandemia. Estamos mesmo. Mas o tétano ele mata em 7 dias, tá? E vocês tomaram a última vacina de tétano quando vocês tinham 5 anos. A vacina de tétano a gente tem que fazer o reforço dela a cada 10 anos. Então, se você tomou a última com 5, você vai ter que tomar agora com 15. Porque se você se ferir, se você se cortar, essa bactéria pode entrar no seu corpo não vai conseguir mais fazer a defesa e você vai morrer em 7 dias, né? Mais rápido do que o Covid aí, né? Então, temos que cuidar da nossa saúde, tá? Vamos pegar o cartão de vacina e vamos ver, deve ter um agendamentozinho lá para fazer essa vacinação contra o tétano, tá certo? Voltando para a nossa aula, organismos anaeróbios facultativos, ele consegue produzir energia tanto na presença quanto na ausência de oxigênio através da fermentação. Organismos anaeróbios obrigatórios, ele só vai produzir energia através da respiração anaeróbia, ao invés de usar oxigênio, usa nitrogênio e enxofre, por exemplo, ou através da fermentação, que também é uma oxidação sem a presença do oxigênio, tá certo? Fermentação alcoólica, então. Vamos falar dessa fermentação aí, ó. Essa fermentação alcoólica, ela ocorre em muitos micro-organismos, tá? E essas células delas vão degradar as moléculas de glicose sem a participação da mitocôndria ou do oxigênio. Como eu falei com vocês, vai ocorrer só a reação da glicólise. Então, dentro das células desse organismo aí, que pode ser, por exemplo, uma bactéria ou um fungo, o que vai acontecer? A glicose entra na célula, ela é lisada ali no citoplasma e ocorre a glicólise. Na glicólise, a gente sabe que vai ter a liberação de H+, elétrons, né, energia. Vão ter esses aceptores que vão capturar, né, esses hidrogênios, tá? Que vão ser os aceptores de NAD. E aí vão construir o quê? O NADH. Só que nessa sequência, ao invés de entrar para a mitocôndria para continuar o processo, ele não acontece mais. Então, na sequência, eu vou ter a formação do etanol. Por quê? Porque aquele piruvato, ele vai se combinar com os hidrogênios transportados pelo NAD. O NAD vai liberar os hidrogênios e o piruvato vai pegar aqueles nitrogênios, o que vai formar o quê? O álcool, o etanol. Além do etanol, ó, para você ver aqui, ó, a molécula de piruvato mais uma molécula de hidrogênio. Então, vai ter a ligação do hidrogênio no piruvato e formou etanol. Só de ocorrer a glicólise, eu já tenho liberação de 2 moléculas de CO2 e de 2 ATPs. Eu gasto ATP para poder produzir, né? Para fazer a glicólise e
tenho a produção de 4 ATPs. Lembra? Como eu gastei 2, 4 menos 2, me sobra 2 ATPs de energia aqui ainda, tá certo? Como eu falei, a fermentação, ela é pouco energética, tá? Mas ela é muito utilizada hoje na produção, principalmente de combustível e de bebidas alcoólicas. E o fungo que a gente utiliza mais para fazer a produção de álcool, combustível e de bebidas alcoólicas são as leveduras, né? Principalmente a do tipo Saccharomyces cerevisiae, tá? Então, o álcool combustível, ele é produzido principalmente através da cana-de-açúcar e de alguns outros vegetais, mas principalmente da cana-de-açúcar, tá certo? E as bebidas alcoólicas, a cachaça vem da cana-de-açúcar, o vinho, geralmente da uva, a cerveja vem esqueci agora a cerveja. Bom, independente, mas são todos vegetais, tá? Tem algumas bebidas que podem vir também da batata, da beterraba, da banana, todas produzidas através de acrescentar ao fruto essas leveduras. E aí elas vão quebrando o açúcar que tem no fruto e deixando esse resíduo aí do álcool, tá? Tudo bem? Então, aqui nós temos, né, um desses produtos aí que é bem consumido. Outro produto da fermentação alcoólica que poucas pessoas conhecem é o pão. Isso mesmo, pão de sal, rosca, aquela rosca que a mãe faz em casa. Então, quando a mãe faz a rosca, ela coloca assim na panela, na bacia, ó, açúcar, fermento biológico e leite morno. E deixa aquela mistura ali por um tempo. Açúcar é glicose. Fermento biológico é um fermento que é formado por esses fungos aí, por esses levedos, tá? E o leite morno? O leite morno também tem glicose, né? Tem o açúcar do leite. E o morno faz com que a temperatura favoreça a multiplicação dos levedos que estão ali. Cada vez que esses levedos que produzem energia para poder fazer seus processos metabólicos, inclusive a respiração que ele vai, a reprodução que ele vai fazer ali, por causa da quantidade de alimento e da temperatura ótima, ele libera CO2. Vamos voltar? Aqui, ó, CO2. E aí, o que o CO2 faz? Ele incha a massa. Então, a mãe, quando amassa um arroz, o padeiro, quando amassa um pão, ele não amassa o pão e já coloca no forno. Ele amassa aquele pão, ele amassa aquela rosca e deixa ela, entre aspas, descansar. Esse descansar faz a massa inchar. Por quê? Porque o descansar é o tempo que as leveduras vão ter de fazer aí a fermentação alcoólica, né? Carol, mas se elas fazem fermentação alcoólica no pão, o pão deveria ter álcool. O pão tem álcool. A massa do pão tem álcool, a massa da rosca tem álcool. Só que quando você leva ao forno quente, depois de algumas horas, entre aspas, descansando para ele poder inchar, né? O gás carbônico fazer a massa inchar, aquela temperatura do forno que é altíssima, ela não só mata os levedos, né? Porque vai ser uma temperatura muito mais alta do que ele suporta, ele vai ser desnaturado, então ele vai morrer. Como ele faz a evaporação do álcool, por isso que todo mundo pode comer pão e rosca sem ficar aí bêbado, né? Digamos assim. E na fermentação alcoólica de bebidas, não. Aquela bebida, ela permanece com seu álcool e algumas são doces porque ainda permanece com bastante glicose. Certo, pessoal? Então,
quando eu produzo também o vinho, e eu coloco esse vinho na presença do oxigênio, vai acontecer o quê? Eu falei o vinho, mas pode ser qualquer tipo de álcool, tá? Vai acontecer o que a gente chama de fermentação acética. A fermentação acética é quando o etanol, que foi produzido lá através da fermentação alcoólica, ele, na presença do oxigênio, ele é convertido em ácido acético, só que por bactérias agora de outros gêneros. Ele tem que ter acesso a essas bactérias, que é a acetobacter e a gluconobacter. Então, na produção de vinagre, né, do ácido acético e vinagre é a mesma coisa, tá bom? Então, na produção, nas indústrias que produzem o ácido acético, eles têm o álcool, né? Tanto que existe vinagre de álcool, vinagre de vinho, vinagre de maçã, vinagre de um monte de coisa, né? Então, passa primeiro pela fermentação alcoólica, depois, na presença do oxigênio, essas bactérias fazem a transformação, né, desse álcool em ácido acético. Olha aqui, ó. Aqui o etanol, tá? O ácido pirúvico mais o hidrogênio, o etanol. Mais o oxigênio na presença de acetobacter e gluconobacter, vai ter a reação química e vai formar quem? Ácido acético, o famoso vinagre, e água e energia. Essa energia as bactérias vão utilizar, né, pessoal? Claro. E o produto que vai sobrar ali, o álcool mais água, tá certo? E aí, esses produtos são envasados e a gente usa na nossa alimentação, principalmente para temperar saladas, fazer um vinagrete, para comer com churrasquinho, aquela carninha assada, né? Com aquela farinhazinha. E aí é através desses seres vivos e da fermentação acética, que é na presença do oxigênio, que nós vamos encontrar esse produto, tá certo? Tá aí, ó, vinagre, esse é de vinho caseiro, né? Então, a gente vai utilizar isso na nossa alimentação. E a fermentação lática? A fermentação lática, ela vai ser muito semelhante à fermentação alcoólica. O que vai mudar, basicamente, os protagonistas, né? Então, nós vimos que a fermentação alcoólica, ela ocorre principalmente através das leveduras, que são fungos, né? E a fermentação lática, ela vai ocorrer principalmente através de algumas bactérias, os lactobacilos. Já ouviu? Tem um leite fermentado que a gente compra no supermercado que fala assim, contém lactobacilos vivos. Os lactobacilos são bons para produzir os iogurtes e queijos, mas também é bom para a nossa flora intestinal. Por isso que a gente toma aqueles leites fermentados, o famoso Yakult, né? Então, esses lactobacilos e também alguns fungos, eles vão, né, utilizando o leite como base, o açúcar do leite, vão fermentar aquele leite e transformar em outros produtos, como iogurtes, coalhadas e queijos, tá? A fermentação lática, ela, além de ser feita por esses organismos, ela também pode acontecer nas nossas células musculares. Quando a energia produzida através da respiração celular, ela não é suficiente para os nossos músculos, né? Então, quando essa energia ela não é suficiente, a musculatura completa essa energia fazendo fermentação lática. Mas isso só vai acontecer quando a gente fizer alguma atividade muito intensa, tá? Aonde o oxigênio ele não vai ser capaz, não vai ser suficiente para a respiração celular produzir a quantidade de energia que aquele músculo precisa. Tudo bem? E aí vai ter essa fermentação lática. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho dela. Vamos voltar aí
para fermentação lática, para como ocorre essa fermentação lática, o esqueminha aqui simplificado. Então, eu tenho a glicose lá do leite, né? Então, as bactérias ou os fungos, eles são acrescidos ali no leite, e aí eles vão utilizar a glicose do leite, né? A lactase, para poder fazer essa degradação. A glicose do leite. A glicose do leite vai passar pela fase do ciclo de Krebs. Então, essa glicose, ela vai ser quebrada, ela vai ser lisada, vai passar pela vai passar pela glicose, ciclo de Krebs não, falei errado. Ela vai passar pela glicólise, né, fora da mitocôndria, e vai formar 2 piruvatos, tá? Cada piruvato vai liberar hidrogênios que vão ser capturados por NADs, tá? Só que o que acontece? Esses piruvatos, eles vão se ligar com esses hidrogênios, né? Mas, Carol, mas só com hidrogênio? Não, não é só com hidrogênio. Ele vai se ligar também a algumas moléculas de oxigênio, tá certo? De oxigênio e de carbono. Então, ele vai ter um grupo aí que a gente chama de carboxila. Então, vai ser o ácido pirúvico, né? O piruvato, mas outras moléculas que vão formar aí esse ácido lático, tá certo? Aí, deixa eu ver aqui uma coisa para frente. Não coloquei a fórmula química, como tem a fórmula química aqui. Então, ó, tá vendo? O ácido acético, não é o ácido acético que eu quero. O etanol aqui, ele vai formar um OH, né? Ele, além desse OH, ele vai se juntar aqui, ó, a essa molécula aqui de gás carbônico. Esse gás carbônico vai vir também para cá, tá? Então, vai ficar tudo unido aqui. Então, e ao invés de um hidrogênio só, nós vamos capturar, essa molécula vai capturar os 2 hidrogênios e as moléculas de carbono e oxigênio presente aqui no CO2 que foi formado. Então, vai unir tudo isso aí. Então, essa formulazinha aqui, né, esse esqueminha de reação química aqui, ela tá lá na página 54 de vocês. Então, vocês vão ter acesso a ela olhando a sua página 54. E aí, você pode fazer essa comparação, que tudo fez uma união só. O gás carbônico, ele não é liberado. Lembra que na respiração, na fermentação alcoólica, o gás carbônico é liberado? Por isso que ele é utilizado na fabricação do pão, faz o pão inchar. No caso da fabricação do iogurte ou do queijo, o queijo e o iogurte eles não incham. Por quê? Porque o gás carbônico não é liberado. Ele se une tanto ao piruvato quanto aos hidrogênios que foram liberados. Ficam tudo junto formando uma molécula só. Ok, pessoal? E aí vai ter a produção de ATP, a energia vai estar liberada para os micro-organismos, ok? Então, outra coisa que eu quero comentar com você sobre fermentação lática é que eu falei que ela acontece, né, no leite para produzir iogurte, queijo e coalhada. Ela acontece na nossa musculatura, mas ela também acontece em outra parte do nosso corpo. Ela acontece na nossa boca. Então, algumas bactérias na nossa boca, elas vão fazer essa fermentação lática entre os nossos dentes, né? E aí, o que vai acontecer? Formação de ácido lático. Esse ácido lático, ele é ácido nos nossos dentes, ele vai causar desmineralização, facilitando o quê? A cárie dentária. Por isso que é muito importante o uso do fio dental. Porque muitas vezes essas bactérias estão entre um dente e outro, lugares onde a escova ela não chega. E aí o que acontece? Elas vão fazendo aí essa fermentação e o nosso dente vai sendo deteriorado, né? Pela presença do ácido lático, tá? Então,
tá aqui, ó, coalhada, queijos diversos, né? Iogurtes também, o iogurte ele é branquinho assim, ó, e você acrescenta frutas nele para ele ficar colorido, ok? Então, outra coisa que eu também tenho para falar para vocês, que eu falei que eu voltaria para falar, é da fermentação lática no organismo humano, né? Então, na página 55 fala aí um pouquinho sobre isso. Então, como eu já adiantei, essa fermentação lática no organismo humano, ela é uma alternativa, né? Ela é uma complementação da respiração celular. Então, ela só vai acontecer durante as atividades físicas intensas, quando a glicose presente na sua corrente sanguínea e o oxigênio presente também, ele não vai conseguir suprir todas as necessidades de energia. E aí ela é feita paralelamente, tá? Ou conjuntamente. Agora, uma coisa que ocorre quando ocorre essa produção de do ácido lático nas células musculares, é porque dentro dessas células, com a presença do ácido lático e acúmulo dos hidrogênios que são liberados, vai ter uma redução do pH. E isso é ruim, por quê? Porque na hora você não vai sentir nada, isso vai acontecer depois. Você vai começar a sentir todos os seus músculos, porque você vai sentir dor. Então, esse ácido lático na musculatura, ele causa dor, tá certo? Ah, mas vai ficar doendo a vida inteira? Não. Ele vai doer até ele ser removido. Então, hoje eu sinto uma dor maior, amanhã uma dor menor, depois eu nem sinto mais nenhuma dor. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Espero que a aula tenha sido explicativa. Mas, se ficou alguma dúvida, eu espero a mensagem de vocês no WhatsApp, ok? E desejo a vocês uns bons estudos e até a nossa próxima aula.